Eu vou desligar minha câmera agora, fica mais fácil aí de vocês acompanharem. Uma janela. Tá indo aí para vocês. Beleza. Vocês estão vendo o post, Gui? Sim, professor. Beleza. Então tá. Acessando aqui, eu vou entrar. Aqui o meu é a admin, a minha senha. Teve alguns alunos que tiveram problemas na última semana, né? Eu gostaria de saber se todos conseguiram resolver. Quem foi que estava comigo outro dia pedindo ajuda aqui? Esqueci o nome agora. Tá aqui na sala? Que não estava conseguindo instalar direito. Eu, prof. A Giovana, né, Giovana? Deu certo agora, né? Sim. Beleza. Se alguém tiver problema, faça um teste aí. A Giovana reinstalou várias vezes, né? Tenta, quando você apagar por acaso, se não deu certo, desinstala, reinicia o seu computador e depois você tenta instalar novamente, tá bom? Senão você conversa comigo em particular. Precisa ver se esse Windows é original ou não. Mas enfim, a Giovana, né? Eu falei? Ela teve que voltar uma versão antiga, né? Não a versão que tinha passado, mas uma versão um pouquinho mais antiga e ela conseguiu instalar e funcionou normalmente no computador dela. Bom? Então vamos lá. Olha, nós acessamos aqui, a gente tinha aqui a aula SQL1, lembra? Né? Nós tínhamos criado a tabela TV, se não me engano. Para a gente acessar aquele arquivo que nós salvamos, vamos ver se eu consigo acessar ele aqui. Tudo aqui, como que eu vou ver? Vamos abrir primeiro o ambiente de query. Aí sim, olha, abrir o ambiente de fazer pesquisas, de colocar código SQL. E agora aqui eu tenho um botão aqui, olha, Open File. Tá? Open File. E aqui está. Esse aqui é Insert. Vamos ver se esse aqui que a gente criou. É a TV mesmo que nós fizemos na aula passada, né, pessoal? Alguém lembra? Sim, né? Aqui, olha. Nós tínhamos colocado esse último aqui. A gente colocou os valores de forma aleatória. Então, eu sabia o nome dos meus campos, não sabia a ordem, mas se eu colocar o nome dos campos aqui e colocar os valores de forma que eu consiga, como que eu vou dizer, recuperá-los, deixa eu tentar abrir aqui. Um momentinho. Aqui, achar o probleminha que me ajuda. Olha só, não está aqui. Eu teria que baixar para o computador, deixa eu ver se ele está aqui. Ah, está aqui. Vou voltar aqui para a tela agora. Se eu rabiscar aqui na tela agora, vocês conseguem ver? Alguém pode me dizer? Não. Não, professor. Vocês não viram? Não. Ai, ai, ai. Eu pensei que desse para ver, que pena. Esse recurso me ajuda bastante. Bom.
Eu vou depois tentar fazer um teste novamente. E aí vocês me falam. Bom, vamos lá. Então, nós fizemos aqui, olha, a inserção de um elemento. Para a gente ver se ele está lá, select asterisco from TV. Isso não é muito diferente para vocês, né? E se nós olharmos aqui na nossa saída, ele vai mostrar alguns elementos. Inclusive, alguns que não eram para estar aqui, né? Nós temos ali a Samsung QLED 30, tem a TV de 50 polegadas. Bom, não vamos atualizar isso, a gente não chegou a ver a questão da atualização, mas nós vamos apagar, tá? Então, marquem aí, escrevam aí, eu posso dar um tempinho para vocês, tá? Então, ó, delete. Depois eu vou passar o PDF disso aqui também, tá? Mas é bom vocês anotarem, ó. No delete tem a função de apagar tuplas. Vou colocar assim, ó, registros, linhas. Isso aqui tudo é a mesma coisa, tá? Já falei para vocês, dupla, registro e linhas dentro de uma tabela faz uma referência à mesma coisa. Então, você, num arquivo numa literatura de banco de dados, você pode encontrar esses três elementos, tuplas, registro e linhas, tá bom? Quais são os modelos que nós temos aí para apagar? Se nós usarmos assim, olha, delete from nome da tabela, isso aqui faz com que, pode escrever aí, todas as linhas de uma tabela sejam apagadas. Deletadas aí, certo? Observe que esse delete from, ele não tem o asterisco, tá? É um erro muito comum, porque a gente tem aquele select asterisco from, né? Então, esse padrão, select asterisco from, fica muito firme na nossa mente, porque a gente usa muito mais do que o delete. Então, quando você coloca aí delete ou delete, você tem a tendência normal de colocar asterisco, mas ele não existe quando é para apagar. Qual o problema de nós usarmos um delete dessa maneira aqui? Se eu sublinhar aqui, pessoal. Qual que é o risco de eu utilizar esse comando sem me atentar? Fica claro, né, que eu posso perder todo o conteúdo da minha tabela. Isso é um problema sério para as organizações. Nós temos casos e registros de pessoas que fizeram isso sem querer. Não sei nem se eu já comentei com vocês aqui. Mas acho que ano passado, ou retrasado, teve um rapaz que me cuidava da base de dados de uma de um órgão do Tribunal de Manaus, acho, Amazonas, acho que era. E ele, sem querer, apagou vários arquivos que estavam registrados, né? E isso tem um problema enorme quando você apaga arquivos referente à justiça, né? Porque você pode estar influenciando a vida de pessoas. Imagina que você tem um processo que está em trâmite, que tem lá várias informações colhidas e registradas que são únicas, e você perde tudo isso. Naquele caso lá, eu sei que foi um problema muito sério, eu não sei qual foi o resultado, não sei se eles tinham backup, por isso que é muito importante você ter backup das bases de dados, né, que você tem numa organização. Normalmente, quando a base de dados é muito sensível, bom, se você tem uma base de dados que está sendo usada, mesmo que seja uma lojinha muito pequena, ela é importante para a sua organização, tá? Então, ela não deveria ser deletada de uma hora para outra, você perdendo todos os registros de clientes, vendas, estoque, etc. Isso também vai ser ter um prejuízo enorme, mas normalmente, nesse caso, vai ser mais para você, na sua empresa, né? Se for uma empresa aí que vende algumas coisas, você tem registro de usuários, etc. Mas quando você vai para o ambiente da justiça, você afeta talvez milhares de vidas. E aí você pode ter um problema muito sério, né? Inclusive você, que é, por exemplo, a pessoa que cuida do banco de dados. Então precisa tomar cuidado para gerar
caminhos que não sejam, como é que eu vou te dizer? Caminhos não, né? Mas criar estruturas que não permitam que vocês possam perder esses dados. Bom, então como que eu faço para apagar uma linha ou mais, né? Bom, aqui na nossa tabela ainda não existe a chave primária. Para que serve a chave primária? A gente vai ver isso nas próximas aulas, né? Pessoal, só lembrando, até que horas vai nossa aula? 10h10? Isso. Tá. A chave primária, ela serve para identificar uma única linha, né, dentro de uma tabela. Pode ser um número, pode ser o CPF, tem que ser algum valor que nunca se repete, tá? Para que você evite incongruências. Você tem registro de 2 João Otávio, por exemplo, de 2 Amandas com o mesmo nome, por exemplo, mas às vezes a pessoa errou apenas algum elemento lá no nome, né? Fez o sobrenome de um jeito e outro nome do outro. O outro sobrenome, às vezes, tem, por exemplo, Lopes. Um faz com Z e o outro faz com S. Né? O sistema poderia, talvez, reconhecer 2 pessoas. E até poderiam ser 2 pessoas. Mas tudo isso a gente tem que controlar muito bem. Existem os homônimos, né? Que são as pessoas que têm o mesmo nome. Eu não sei se vocês já fizeram algum tipo de concurso pré-vestibular, alguma coisa assim, às vezes para entrar em escolas, né? Mas quando você vai fazer concurso para vestibular, que nem o Unesp, né, ou para o Unesp, para como é que chama o outro? Nossa, fugiu o nome agora, pessoal. Eu tô falando FAPESP, mas não é. Qual que é? Para entrar na USP. VUNESP? A VUNESP é para entrar na Unesp, normalmente, né? Qual que é para entrar na USP? Vocês já chegaram a ver? Ninguém sabe? Nossa, fugiu da minha mente agora. Bom, enfim. Quando você vai para grandes vestibulares, você normalmente, às vezes, quando você está procurando o teu nome lá na linha, você consegue ver pessoas que têm um nome idêntico. Mas apesar de ter o nome idêntico, são pessoas diferentes, possuem CPF e RG diferentes. Tá? Então, o nome, por exemplo, já é algo que não pode ser utilizado como chave primária. Tá bom? Aqui nessa tabelinha que a gente criou, não existe a função chave primária. Então, eu posso repetir 4 aqui, a gente vai ver depois. Tá bom? Mas vamos apagar essas 2 primeiras linhas aqui, olha. Então, vamos lá. Para apagar, pode escrever aí, uma linha específica de uma tabela, precisamos mostrar uma determinada condição. A condição, normalmente, então, vou colocar aqui, ó, a condição no SQL, normalmente, vem após a palavra reservada, que seria um código, né? Where. Quem que é bom de inglês aqui? Me fala o que é where. Só alguém? Fala aí para mim. O where é onde, não é? Isso. Nesse sentido, seria assim, né? Olha, eu quero que você apague uma linha da tabela X, onde, né, considerando, né, o que eu vou te dizer a seguir. Aí você passa a condição, tá bom? Então, normalmente ele vem com uma condição, para que ele possa se basear no que fazer, tá? Então, a gente consegue dar aí, vamos colocar entre aspas, uma certa inteligência no seu código, né? Porque você já consegue definir e restringir
o que o seu código vai fazer. Ele não vai agir sobre todos os elementos, mas sobre parte deles. Tudo bem? Então, aí nós vamos colocar assim, ó. Vou colocar um exemplo, tá? Exemplo. Delete from nome tabela where condição. Desculpa. Se deu uma crise de tosse aqui, já voltei. Vamos ver onde estamos. Delete from nome da tabela where condição. E aqui você coloca ela. Então, vamos apagar aqui, no caso específico, a TV Samsung. Vamos apagar a linha referente à TV Samsung. Então, nós vamos fazer assim, né? Delete from. Qual que é o nome dessa tabela aqui mesmo, pessoal? É TV? Delete from TV where. E aí vem a condição. Isso acontece também como no algoritmo, né? Quando você está procurando alguma coisa, até que faz um laço até que, né? Você chega em um determinado valor, é mais ou menos a mesma coisa, tá? O mesmo raciocínio. Então, aqui eu tenho que falar, então, que o modelo, né? Eu estou aqui, é a única informação que nós temos nessa linha. Eu só posso basear por aqui. Então, where modelo seja igual a Samsung LED 30. Vamos ver se vai dar certo, né? Pode ser que dê alguma coisa errada. Alguém já fez aí para ver se deu certo? Opa, falou que deu, que funcionou corretamente. Vamos ver aqui o select asterisco from, lá em cima. E realmente, olha, apagou a Samsung. Né? Então, ele aceitou a nossa opção de apagar. Então, agora vamos fazer um outro delete. Vamos apagar a linha referente à TV de 50 polegadas. Pessoal, vocês conseguiram acessar esse banco de dados aí no computador de vocês? Todos têm ele ou não? Acho que sim. Vê se você fez esse exercício, hein, pessoal. Você está acompanhando aí. Ó, eu vou salvar aqui. Veja que ele não pediu para eu colocar em algum lugar. Por quê? Porque ele já está salvo esse documento, tá? É um arquivo .sql, que a gente chama script, bom? Esse aqui, ó, aulas SQL insert.sql, é um arquivo de texto, mas quando ele tem extensão SQL, ele se torna um arquivo base para ser lido em SGBD, tá ok? Então, isso aqui a gente já fez na última semana. Vamos pagar a linha referente à TV de 50 polegadas. Então, nós temos aqui, agora é tela, né? Então, para nós apagarmos, de novo, delete from TV where
lembrando que você não precisa escrever tudo isso em maiúsculo, eu estou, por enquanto, fazendo só para você diferenciar as palavras reservadas do que não é reservado. Where tela igual a, entre aspas, simples, 50 polegadas. Ponto final. O ponto final, ele determina o fim do meu comando, tá bom? Lembrando disso. Eu posso até fazer isso aqui, olha, que não vai ter problema. O que determina o fim desse meu comando é o ponto e vírgula. Então, eu vou selecionar ele novamente, aperto F5, ou aqui no nosso botão de play. Ele falou que deu certo, nós vamos conferir aqui, com select. E realmente, olha, nós ficamos com apenas 2 TVs. Tá bom? Agora, olha um problema que nós temos aqui quando a gente não tem uma chave primária dentro de uma tabela, um valor que referencia uma única TV. Então, vou colocar aqui, olha, observe, eu recomendo vocês a gravarem isso, a guardarem isso, tá? Essas dicas de aula, porque serve para você estudar depois. Observe que na tabela TV não houve definição de chave. Ops. Primária. A chave, a gente vai voltar nisso nas próximas aulas, tá? A chave primária consegue restringir e controlar e também evitar que linhas ou vamos colocar também aqui conteúdos idênticos sejam inseridos numa mesma tabela, o que pode gerar erros, né? Gerar erros. Falta de integridade, erros, uma duplicação de conteúdo não desejável. Né? A gente pode ter até duplicação de conteúdo em uma base de dados, desde que seja controlada, para fins, por exemplo, de backup. Né? Eu posso ter um backup aqui em Votuporanga e posso ter um backup lá em Goiânia, por exemplo, se a minha empresa tiver dados muito, muito sensíveis que eu quero dizer assim, se eu perder essa base de dados, eu perco todo o meu negócio, certo? Então, os dados são muito sensíveis, eu não posso perder isso. Que aí eu perco toda a minha credibilidade no mercado, não é só perder os dados, mas eu perco a minha credibilidade. Vocês sabem, tem um vídeo, talvez uma hora eu vou passar aqui para vocês, se der para a gente assistir ele, acho que 40 minutos, ele fala um pouquinho sobre a questão das bases de dados. Eu vou ver aonde está, na realidade, é um DVD que eu passava para meus alunos. Eles falam que algumas empresas, por exemplo, particulares, no caso é feito, acho que pela Discovery, né, e eles mostram algumas empresas nos Estados Unidos, a importância do gerenciamento das bases de dados, e tem um caso bem interessante que eles mostram um hospital. Esse hospital, esse hospital não, é uma empresa particular, e eles estavam falando que em alguns casos, quando há invasão do servidor deles, eles não chamam o FBI, por exemplo, mas eles chamam algumas empresas particulares para dar o suporte para eles, para tentar recuperar os dados, para tentar fazer com que o sistema volte a ficar seguro, para encontrar brecha onde o hacker entrou. Então, eles não denunciam a invasão para o governo, né, para nenhum órgão governamental, e procuram uma empresa particular para resolver. Alguém pode me dizer por que uma empresa faria isso, em vez de economizar dinheiro e pedir, por exemplo, para o FBI? Vou lá, relato o caso para o FBI, lá nos Estados Unidos, e eles vão ter um órgão lá que vai ser especialista em descobrir quem foi o hacker e incriminar essa pessoa. O que faria uma empresa largar a mão de conseguir um serviço de alta qualidade gratuito
tendo a possibilidade, inclusive, de punir a pessoa que acessou o sistema dela e contratar um serviço particular. Alguém quer arriscar? Pessoal, eu vou tomar uma água, eu estou com muita tosse, e acabou minha água aqui. Enquanto isso, eu quero que vocês pensem e me respondam aqui. Por que uma empresa, né, contrataria um serviço particular para recuperar os seus dados e tentar fechar o local, encontrar onde teve a vulnerabilidade do sistema, em vez de contratar um órgão público? Ok, vamos ver as respostas. Para ninguém saber que ela foi violada. E por que, Gabriel Henrique? Qual que é o interesse de uma empresa? Para ninguém saber que ela foi violada. Tá certa a resposta, mas por que você acha que isso seria importante para ela? Em que sentido? Isso mesmo, João Otávio. Isso, Cauã, manter a credibilidade. Exatamente. Né? Imagina aqui uma empresa grande. Vamos pegar uma brasileira aqui, sei lá, uma empresa aqui dentro, a Walmart, por exemplo. Eu, por exemplo, compro muitas coisas no Walmart, on digital, né? E se um dia eu descobrir lá que houve uma grande invasão, pegaram meus dados e até fizeram compra com os meus dados, né? Eu vou ter muito mais restrição e medo de fazer compra naquele ambiente. Então é isso mesmo, né? Então, às vezes, a empresa, a gente não fica sabendo, mas às vezes a empresa já foi hackeada, já teve seus dados, os seus dados lá, né, do seu pai, da sua mãe, que talvez está numa empresa, já foram pegos por hackers e a gente nem imagina, né? Então, justamente isso mesmo, né? Eles procuram um serviço, uma empresa que presta esse tipo de consultoria particular e eles mantêm sigilo, né? Eles têm lá um contrato de sigilo e aí eles fazem faz os arranjos e ninguém fica sabendo. E a empresa continua com a credibilidade dela, né? Que a gente falou já sobre isso, que a credibilidade na internet é muito importante para as organizações, né? Saber que você mantém os dados corretos, etc. Tá bom? Mas eu vou ver se eu acho isso para a gente assistir um dia aqui, ou vou ver se eu consigo fazer um upload no YouTube, se não tiver direitos autorais, para vocês acompanharem. Bom, beleza. Então, olha só. Como a gente não tem chave primária aqui, a gente pode correr nesse problema. Vamos inserir novamente. Aqui, ó. Insert into TV. Luiz. Aqui eu vou passar direto. Então, o IDTV, ele é varchar aqui no caso.
eu vou passar um 4. Vamos supor que eu estou fazendo um cadastro e eu não lembro mais se eu coloquei a Filco ou não. Então, eu vou repetir. É a Filco PH35. Ela tem 42 polegadas e ela é de 2020. Do jeito que a gente está fazendo aqui. A gente não colocou os tipos de dados ainda, né? Legal, funcionou, mas não deveria, né? Por isso que é importante a chave primária. Olha lá. Agora eu tenho 2, né? E você pode fazer, a partir daqui, referências para uma base de dados ou outra. Deixa eu aumentar. Se eu aumentar aqui, para mim, aumentou a tela. Vocês podem me falar, que agora eu não consigo nem ler vocês. Alguém pode falar no microfone se a tela aumentou aí para vocês? Alô, pessoal, rápido? Tá normal. Não funciona. Vou ter que arrumar outro aplicativo aqui para as aulas. Olha, isso aqui poderia dar um problema muito sério, né? Porque se eu fizer uma atualização, de repente vem só para uma, não vem para outra. O preço, por exemplo, que a gente não colocou, né? De repente uma fica com preço, outra fica com outro. Aí, de repente, olha que você está fazendo a compra, a sua base de dados pegar um ou outro, você pode vender a TV por um preço inferior ao que realmente já está atualizado. Então, a chave primária tem uma função importantíssima dentro das nossas bases de dados, né? Ela consegue manter essa relação, porque quando eu crio a chave primária, a hora que eu vou colocar um que tem o mesmo valor, a mesma identificação, eu já consigo definir que, opa, esse aqui já tem. E outra coisa que nós podemos fazer também, além da chave primária, é colocar alguns dos elementos aqui também como não permitir que eles se repitam, tá? E a gente vai aprender a fazer isso também. Então, eu não posso ter 2 nomes idênticos aqui. Vamos supor, o nome de uma pessoa, sim. Ok. Mas olha, o nome de TV, não existem 2 TVs com a mesma referência. Que normalmente a TV, ela tem um nome comercial, vamos dizer assim, né? Uma QLED, Samsung QLED, alguma coisa, né? Mas depois nós temos o modelo dela. E normalmente esses modelos, né, uma referência, eles são únicos. Então, esses modelos que são únicos, você pode colocar também para que eles não se repitam. Com isso, você consegue também, mais uma vez, controlar, não só pela chave primária, mas pelo nome também, né? Porque, de repente, você vai tentar colocar uma chave primária nova, mas, ok, a chave primária é número 5, mas é o mesmo nome lá da LG 412. Então, você pode restringir também para que não sejam nomes iguais, tá? E, é claro, lembrando que você tem que conhecer o seu ambiente. A TV, ok, ela vai ter um código lá que se refere a ela, que não vai se repetir. Se for um ser humano, se for uma pessoa, opa, aí já não dá. Porque eu posso ter 2 João da Silva, né? E o João da Silva, se eu vou tentar, vem um João da Silva outro, daqui um mês vem outro João da Silva, e aí eu não vou conseguir cadastrar ele, isso não pode acontecer. Além da chave primária, qual que é outro elemento que eu poderia colocar de uma pessoa que garantisse que uma é diferente da outra? Já falei isso agora há pouco, mas vamos ver se vocês se lembram. Qual dos campos aqui, além da chave primária, eu poderia fazer como que ele fosse único, unique, de uma pessoa, para identificar uma só? CPF, a Yasmin disse, exatamente. Posso usar o CPF, então vai ter o João da Silva com CPF 111 e o João da Silva com CPF 333, né, um exemplo. E isso aí consegue garantir a integridade da minha base de dados, é isso mesmo. Tá bom? Beleza, pessoal? Vamos... E agora, para a gente apagar aqui, hein? Se eu for apagar, vai apagar todos, né? Da Filco aqui, olha, porque se eu usar 4, tem 2. Filco tem 2, né? Vai apagar essas referências todas. Isso é outro problema que a gente pode ter também. Bom, acho que nós terminamos a nossa aula por aqui hoje. Eu vou depois deixar uma pequena atividade para vocês. Vou colocar essa aula lá no Moodle, tá bom? Então,
o pessoal que faltou vai poder assistir, para que possa acompanhar a aula. Tá bom? E agora eu vou abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta até aqui?